Hoje vamos falar sobre os erros mais frequentes no exame de Doppler venoso de membros inferiores. Nós vamos falar sobre os erros mais frequentes do Doppler venoso de membros inferiores. Então, nós vamos iniciar. Essa aqui é uma pequena lista dos erros mais frequentes que nós podemos observar. Então, alguns erros são muito básicos. Então, erro de lateralidade, de nomenclatura, de definição. Então, a pessoa descreve esquerdo e direito, descreve magna e parva. E eu vou dizer a vocês, apesar de ser um erro primário, e vocês falam, Peter, mas isso aí o cara não prestou atenção. O exame de Doppler venoso, principalmente para varizes, é um exame demorado. Muitas vezes você está atrasado e tem cliente batendo na porta de bexiga cheia. Se você não documentar direito, o esquerdo sai direito, o magno sai parvo, a perna sai coxa. Na hora de descrever você não lembra, marca errado, o laudo sai errado. Então tomem cuidado, principalmente na hora de bater foto, quem avisa amigo é. Nós vamos falar de outras coisas, como por exemplo, não ver alguma coisa, não pôr o paciente em pé, não relaxar a musculatura, não fazer a manobra adequada. Por exemplo, Peter, eu tenho que fazer manobra de Valsalva ou eu tenho que fazer compressão distal? Eu faço a manobra de Valsalva para as estruturas da coxa proximal. E se eu não me convenci, eu também faço a compressão distal. Para baixo do terço médio da coxa, o Valsalva não tem muito valor. A não ser que você tenha uma coluna íntegra de refluxo que desça. Aí sim o Valsalva ele tem uma coluna que se perpetua e você realmente consegue utilizar o Valsalva. Mas na dúvida, faça as duas manobras. Não demora tanto assim. Dê mais sensibilidade ao seu estudo. Tem uma terceira manobra, que é a manobra de Paraná, onde você utiliza a dorsiflexão e a dorsistensão, tá certo? A extensão e a flexão da própria perna da pessoa, utiliza a própria musculatura da pessoa na avaliação, principalmente de veias perfurantes. Muito bem. Então, agora eu vou passar os slides. Tem outros aqui, vocês estão lendo, vocês já leram, alguns bateram fotos, né? Doutora Carol, olha só que alegria ter você aqui conosco, seja bem-vinda. Muito bem, eu vou passar aqui para o nosso próximo slide. Erro de técnica, não ver alguma coisa. Isso aqui é o que mais assola o residente, eu não vi alguma coisa, o médico recém-formado. Primeira semana de exame de Doppler venoso, meu Deus do céu, esse exame difícil, estou sozinho. Eu morro de medo de não ver alguma coisa. A primeira coisa, primeiro ponto que você tem que ter em mente é o tempo de exame. O tempo de exame, ele tem que ser adequado. Então, se você está fazendo o exame devagarzinho porque está começando, marque um tempo longo. Marque 1 hora, não tem problema, é a primeira semana, depois você diminui esse intervalo, não tem problema. Você tem medo de fazer muitos exames porque é demorado. Marca 1 por dia na primeira semana, no primeiro mês. Depois você vai reduzindo o tempo de marcação do seu exame. Você vai aumentando o número de exames a cada rotina, de forma que você faça em segurança à medida que a tua curva de aprendizado vai sendo mais realmente avolumada, realmente uma curva melhor, uma curva mais alta de crescimento. Hoje eu estou tentando interagir mais com vocês, estou acenando, quero responder pergunta, tá certo? Ainda é muito cedo para isso. Muito bem, o exame tem que ser realizado cuidadosamente. Gente, não preciso falar. Tudo que nós fazemos tem que ser feito com cuidado, nós somos médicos. Mas é o que eu disse, você tem que ter calma para escrever, tem que ter, se possível, uma auxiliar de sala para te ajudar, se não anotar, pelo menos ficar de olho na paciente. Às vezes o paciente tem queda de pressão, passa mal, principalmente se estiver em jejum. Então vocês precisam realmente ficar de olho nos pacientes e ter um auxiliar de sala é algo bastante salutar.
você tem que conhecer o exame. Então, para isso que nós estamos fazendo a live, para ajudar a tirar algumas dúvidas. Mas tem que estudar, tá certo? Tem que ler, tem que atualizar, assistir live, assistir aula no YouTube, participar de curso de reciclagem, fazer muito exame para pegar a mão. Isso eu não preciso falar, mas tem que conhecer o equipamento também. E o equipamento você tem que saber controlar muito bem a mão esquerda e a mão direita. A direita do transdutor e a esquerda, tá certo? Na botonologia do seu equipamento e também na hora de fazer a compressão, vocês têm que desenvolver uma expertise, que é conseguir levar a mão esquerda, tá certo? Até o paciente para fazer a manobra de compressão, sem mexer a mão direita e sem perder o tronco de orientação. Então vocês tomem cuidado, porque essa é uma expertise que vocês têm que desenvolver ao longo do tempo. Muito bem, o que mais que eu posso falar? Diminuir a frequência. Às vezes vocês estão fazendo aí um exame e não enxergam uma veia femoral porque está muito profunda, porque não conseguem avaliar uma veia mais profunda, uma intramuscular, uma poplite. Então baixem a frequência do transdutor, até troquem o transdutor se tiver um de frequência mais baixa. Vocês vão ver que ajuda, você vai conseguir pintar melhor a estrutura que não estava pintando, porque vocês têm o hábito de apertar, é intuitivo, quando o vaso não pinta. Então, em vez de apertar, baixe a frequência. E use o transdutor convexo se for necessário. Então, se for necessário, troque pelo transdutor convexo e faça um estudo completo. Então, o paciente veio fazer um mapeamento de varizes, não faça só o mapeamento de varizes, faça o exame também do sistema profundo, porque como eu vou mostrar, o profundo pode ter alterações que vão influenciar na programação cirúrgica, ok? Então, tem que pensar em tudo isso. Com isso, o exame vai ser mais demorado, com isso, o paciente vai ficando mais estressadinho. Às vezes ele vem fazer o exame em jejum, não pode, tem que se alimentar, se vai ficar em pé em cima do palanque, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O paciente não tomou café da manhã, ofereça um cookie para ele. O exame demorou mais do que deveria? Aproveite, como um cheesecake, como um doce, experimente as delícias da Sweet Factory _ Doces, disponível no Instagram. Gente, olha que maravilha, não pode trabalhar de mau humor. Um docinho ajuda, um docinho faz bem para a alma, faz bem para o espírito e permite você adoçar a sua vida nessa pandemia. Parece brincadeira? Não é brincadeira. Já vi paciente desmaiar, paciente passar mal, paciente ter cefaleia, examinador não conseguir pensar porque está com hipoglicemia. Então, aproveitem e tenham sempre alguma coisinha para vocês beliscarem, para vocês comerem, até para oferecer para o paciente, porque ele muitas vezes vem em jejum para colher exame de sangue pré-operatório e aí cai a pressão dele porque ele está em jejum na hora de fazer o Doppler. Quem avisa, amigo é. Muito bem. Doutora Patrícia, minha fellow, boa noite. Que bom que vocês estão aí. Doutora Janaína, do Grupo DASA, seja bem-vinda. E a todos os nossos amigos em todo o Brasil, do Grupo DASA e de todos os outros grupos que trabalham nessa grande comunidade de ultrassonografia, sejam bem-vindos. Muito bem, vamos para frente, senão a live dura 1h30, não pode. Aqui, paciente em pé, essa é uma imagem que eu extraí de um artigo, mas eu faço exatamente a mesma coisa, eu tenho foto também, mas não quis trazer a foto da menina. Então, aqui a paciente com a posição em pé, em cima de um palanque, o palanque tem que ser firme. Se vocês colocam um tabladinho pequenininho, uma escadinha, é perigoso, o paciente pode cair e ele não relaxa a musculatura. Então é importante ter um tablado seguro para que o paciente possa fazer essa rotação lateral da perna, relaxar a musculatura. Aqui à esquerda, nós vemos aqui na imagem à esquerda, vocês veem para pegar a crosta da safena magna em toda extensão, e na imagem à direita, na face posterior, para pegar a safena parva, desde a junção safeno-poplítea até em toda extensão do seu trajeto pela perna. Por que eu falei de ver o profundo? Porque se você não olha o profundo, você perde uma trave como essa, que é uma sequela de TVP. Ai, mas já recanalizou. Não tem problema. Já recanalizou, mas essa é uma marca de que esse paciente tem risco de ter novas tromboses,
Esse paciente pode ter insuficiência do sistema venoso profundo, isso tem impacto na programação da sua cirurgia. Então é muito importante que você procure ativamente sinais de trombose atual ou antiga e a insuficiência valvular profunda, como por exemplo neste caso, a imagem da esquerda, uma veia poplítea normal adquirida em pé e à direita uma veia poplítea, tá certo? Que apresenta realmente refluxo venoso significativo. A falência do sistema venoso profundo muitas vezes pode vir a contraindicar a abordagem da safena. Então, essa avaliação, para ser completa, precisa incluir o sistema venoso profundo. Muito bem, nós vamos dar continuidade, vamos ver se tem aqui mais alguma. Peter, sempre em pé, o que acha de fazer deitado com maca semi-inclinada? Eu ia falar isso daqui a pouco. Eu começo o exame deitado para ver o profundo, eu vejo a coxa deitado, e aí eu ponho em pé, se o paciente tem condições de ficar em pé. Se é uma pessoa de idade, eu vejo que não é muito seguro, se o paciente é instável, eu ponho sentadinho para ver a perna. E se o paciente não tem condição nenhuma de ficar em pé, provavelmente não é um pré-operatório de varizes. Então, realmente você tem um certo comprometimento da avaliação. Você fazer uma posição semi-inclinada com a maca, né, o chamado Trendelenburg invertido, é descrito na literatura e é válido sim, é melhor do que fazer deitado. Nós usamos em pé, nós usamos sentado e Trendelenburg invertido para avaliar o sistema superficial. Pode ser usado para avaliar o profundo, que fica mais fácil procurar trombo na perna, facilita, mas é para avaliar a safena e o sistema superficial. Sim, exatamente. Você pode fazer. O importante de você colocar o paciente em pé, você criar a coluna, pode ser nesse Trendelenburg invertido, mas é importante que o paciente relaxe a musculatura. Então vamos voltar às nossas imagens aqui para não perder o fio da meada. Essa expressão é velha, hein? Então olha aqui. Não relaxar a musculatura. Se o paciente não relaxa a musculatura, se ele não tira o peso da perna, se você tem uma safena francamente insuficiente, realmente você vai ter refluxo. Mas se você tiver uma safena limítrofe, se o paciente não relaxa a musculatura, a musculatura funciona como uma meia elástica natural. E o que acontece? Muitas vezes você não vai ter o refluxo. Então é importante que a pessoa relaxe a musculatura e para isso precisa estar confortável, tá? Muito bem. Não informar varizes, esse é um erro que vocês cometem, vocês ficam tão preocupados em olhar a safena, procurar perfurante, ficar, ai meu Deus, ai a safena tá boa, as perfurantes estão boas, escrevem exame normal, e o paciente vai operar varizes. E aí eu ouço de vez em quando, mas o médico não precisa do exame para saber que tem varizes, elas são visíveis ao exame clínico. Concordo, mas você precisa deixar descrito por questões burocráticas, por questões administrativas, por questões de cobrança de faturamento, que eu não quero entrar no mérito, vocês estão me entendendo, tem que estar documentado. Então, o paciente foi porque ele vai operar varizes, acenda a luz, olha a perna da pessoa, acha as varizes que estão incomodando a pessoa, ou as veias reticulares, e documente. Você não está criando nada, você está documentando o que o paciente tem. Agora, o foco do exame é o profundo se está normal e as veias safenas se estão competentes e se tem alguma perfurante insuficiente. Mas não esqueça de descrever que tem varizes na perna da pessoa, principalmente se as varizes estão associadas a perfurante insuficiente ou algum trombo, tá certo? Muito bem, variações anatômicas. Variações anatômicas é fonte de erro. Primeiro, a duplicidade, que é uma regra no sistema profundo. Às vezes vocês perdem um trombo no sistema profundo porque vocês não perceberam que a femoral era duplicada. A femoral pode ser duplicada também, não são só as tibiais não. Existe uma veia que sai no subcutâneo, que é a chamada veia safena acessória superficial. O pessoal chama de superficialização da safena. Tá errado. É veia safena acessória superficial. Ela vai para o subcutâneo, geralmente do terço médio da coxa até o terço médio da perna, como vocês veem na imagem à esquerda. A safena ela continua no seu compartimento, mesmo ele ficando mais adelgaçado.
Então existem estreitamentos congênitos, a safena pode ser hipoplásica, eu posso ter uma safena normal, eu posso ter o refluxo que vai para a safena, eu posso ter o refluxo que vai para a safena acessória superficial. Então é importante conhecer essa anatomia e lembrar que muitas vezes a pessoa tem uma safena acessória medial, que tem trajeto posterior, ou uma safena acessória lateral, que tem um trajeto anterior, e elas podem estar associadas a varizes quando insuficientes, tá bem? Como eu disse, não dá para dar uma aula. Esse assunto já é uma aula de 1h30. Não dá para dar uma aula completa aqui, mas eu estou procurando trazer umas dicas. Anotem para vocês procurarem na literatura, saberem o que procurar. Que mais? Outras variações anatômicas. Hipoplasia da safena, estreitamento congênito. Junção safenopoplítea. Semana que vem nós vamos falar do exame para avaliação na recidiva de varizes. E muitas das recidivas se originam de erros de exame. Então, semana que vem, envia para o seu amigo cirurgião vascular, compartilha com seu amigo que é clínico, seu irmão que é ultrassonografista, teu primo que faz residência em Doppler, que faz residência de ultrassom, de radiologia, imagem, compartilha com ele semana que vem, 21h, segunda-feira, estaremos falando do exame na avaliação da recidiva de varizes, como descrever e o que procurar. E um dos erros que acontecem é a junção safenopoplítea. Tem mais de 20 variações anatômicas possíveis. Na verdade, elas são 21, né? Variações anatômicas possíveis. E muitas vezes tem uma extensão cranial. Se você não descreve onde está a junção safenopoplítea e essa safena parva for cirúrgica, o cirurgião pode deixar inadvertidamente uma pequena parte residual que vai determinar a recidiva de varizes, né? Então, você precisa descrever onde está a junção safenopoplítea se tiver uma dessas variações e se tiver refluxo, caso seja cirúrgico, tá certo? Então, isso é uma variável que leva à recidiva de varizes. A extensão cranial da safena parva também, e a veia de Giacomini, que é um tipo de extensão cranial de safena parva, devem ser descritas, principalmente quando estão insuficientes. Muito bem. E para terminar, as perfurantes, o horror dos exames. Então, é aquilo que vocês mais têm medo. Gente, pelo amor de Deus, perfurante faz parte da anatomia normal. Nós temos centenas de perfurantes na perna e na coxa. Nós vemos as mais importantes. O que acontece é que a perfurante patológica tem que ser descrita, senão ela pode levar a recidiva de varizes. Então você tem que testar se a perfurante é competente ou incompetente. Tem que usar a nomenclatura atual, que não utilizamos mais epônimos, então aquela coisa de Cockett, de Dodge, aquilo caiu por terra. Então nós usamos a nomenclatura atual, perfurante, por exemplo, das tibiais posteriores, perfurante do gastrocnêmio medial. Então essas que nós utilizamos. E da localização, tem que medir com uma reguinha. Vocês podem medir no maléolo, podem medir do chão, mas escrevam no relatório qual foi a referência que vocês utilizaram. Ufa, olha quantas dicas, gente. Vamos ver se eu esqueci de alguma. Lateralidade e nomenclatura. Tá, eu citei. Definições, nós estamos usando meio segundo para safena atualmente, mas a literatura fala que refluxo é de meio a 1,5. Não ver alguma coisa, não pôr em pé, não relaxar a musculatura, compressão inadequada, tá certo? Manobra de Valsalva versus compressão distal, não descrever varizes no relatório, achados adicionais. Muitas vezes o paciente vem porque ele tem uma bolinha, pensam que é varize e não é uma hérnia muscular. Descreva que você viu a hérnia muscular, descreva que você viu o cisto de Baker roto, que não é complicado, que não é TVP. Então achado adicional deve ser descrito. Variações anatômicas, veia safena magna hipoplásica, estreitamento congênito. Antecedentes cirúrgicos desconhecidos, leva a erro. Você precisa conhecer as técnicas cirúrgicas principais e obter informações com o paciente. E novas técnicas, recidiva pós-varizes, que vamos falar na live que vem. Obrigado, visão hemodinâmica correta, é isso mesmo, é muito importante. A gente tem que fazer o exame bem feito, porque a avaliação do cirurgião vascular depende disso, tá? Então, se você fala que tem perfurante, que tem refluxo, você tem que descrever porque ele vai palpar. Às vezes a perfurante não tem refluxo, ela está dilatada, descreve.
eu vi uma perfurante competente e dilatada em tal lugar. Ele vai palpar, ele vai ver que você fez o exame com carinho. Mesma coisa para trombose. Nós falamos, recanalização parcial, mas você realmente viu a recanalização? Realmente terminou essa recanalização? Você só viu sequelas? Se você só viu sequela, é melhor descrever que tem sequela de trombose venosa profunda antiga. Agora, se é uma trombose recente que ainda está recanalizando, você dá o benefício da dúvida e você fala que a recanalização é parcial. Procura descrever se é mais da metade, menos da metade da luz. Tenta ajudar o cirurgião vascular, né? O que eu vejo os pacientes mais jovens fazerem lipotímia. Verdade, eles são mais frágeis. E se é uma pessoa muito magra, parece que tem uma tendência maior. Mas isso, se alguém tiver algum trabalho, me mostra. Aliás, isso dá um trabalho, né? Nós poderíamos fazer um trabalho sobre isso, né? Que mais? Doutor Fernando Mourão. Cada exame faço direcionado para cada paciente. Sempre pergunto ao paciente o que incomoda, qual o motivo do exame, quais varizes incomoda, etc. Às vezes está tudo ok na safeno-femoral, mas tem uma tributária nutrindo as varizes. Sim, perfeito. Como o senhor descreve aquelas teleangiectasias ou mesmo aquelas mais calibrosas, porém sem impacto ultrassonográfico? Opa, a tela desceu. Olha, teleangiectasias é difícil pegar. Eu sempre acendo a luz e olho se tem varizes, vamos chamar varizes quando tem mais de 3 milímetros, ou a própria safena com refluxo. Se você não consegue pegar, tenta pegar uma veia reticular, acende a luz, vê a veia reticular, pergunta para o paciente onde estão os vasinhos, tenta pegar algum e descreve no relatório, pequenas veias reticulares na coxa esquerda. Quando você não consegue pegar nada, descreve safena competente, trombose, sistema venoso profundo normal, mas coloque, as pequenas teleangiectasias clinicamente evidentes não tiveram expressão à ultrassonografia. Mas eu vou dizer para vocês que quase sempre você consegue, se tiver um transdutor de alta frequência, um aparelho bom, aqui pesa o aparelho, e mão. Porque essas são mais difíceis de pegar uma boa fotografia quando comparado com uma veia varicosa grande. A veia varicosa grande é fácil. Você pede para o paciente espirrar, ele tem refluxo. Você aperta a perna, tem fluxo. Você solta, tem refluxo. Então as pequenas são as mais difíceis. Veia femoral duplicada, maior chance de fazer TVP. Muito obrigado, doutor. É isso mesmo. Nós falamos isso em aula uma vez. É a principal causa de falso negativo. Você vê uma veia femoral boa e acha que está tudo bem e perde a trombose na outra. Então é interessante sempre fazer a varredura em 2 planos, né? Por isso essa informação é importante para nós cirurgiões. Muito obrigado. Quem mais, gente? Mais dúvidas? Amanhã quero cheesecake, eu também. Hoje foi muito bom. Dr. João Paulo, obrigado pelo seu retorno. Se eu faço os desenhos gráficos do refluxo e das varizes nos meus exames, eu acho muito bom fazer o desenho. Os meus residentes já viram que eu faço um desenho na hora para eu lembrar, eu não preciso ficar escrevendo, eu faço o desenho. Se um dia vocês quiserem, eu faço uma live só sobre isso. Mas não é obrigatório fazer chamada cartografia. Eu adoro, eu acho extremamente elegante. O cirurgião vascular que recebe, ele também gosta, mas nem todos os serviços especificam a necessidade, então fica a seu critério. Quem mais? Já vi vários laudos de varizes difusas. Isso o médico vê na ectoscopia. Verdade. Acredito ser importante relatar de onde começa, onde termina seu trajeto. Está correto. Quando você tem varizes, você coloca varizes no relatório para deixar descrito que elas existem. Mas o foco do exame é falar se tem refluxo na safena, se esse refluxo começa na crossa, se ele começa numa veia perfurante insuficiente, aonde ele termina, se ele termina em varizes na perna proximal, se o segmento abaixo está competente, está de fino calibre. No caso das varizes, tem que seguir as varizes para ver se tem uma perfurante insuficiente nutrindo, tem que ver se tem algum tipo de vaso que sai da safena e drena o refluxo da safena para essas varizes. Então tá certíssimo, tem que falar onde começa ou onde termina. Como eu sempre falo, o sangue não é Harry Potter, ele não faz mágica, ele não aparece nem desaparece. Ele vem de algum lugar e vai para algum lugar. E você tem que dar essa indicação para o médico. Agora, você não precisa falar que o paciente tem 153 varizes, assim distribuídas 2 pontos. Número 1, número 2, número 3, número 4. Não.
Você vai chamar a atenção das mais importantes, ressaltando aquelas que têm perfurante insuficiente, aquelas que se comunicam com safena, aquela que tem trombo. Como eu disse, isso é motivo para uma aula inteira. Se eu pesquiso refluxo em tibiais posteriores, posso ser honesto? Sim. O paciente só vai ter se ele teve trombose, então pacientes rígidos não terão. Tá? É uma apertadinha, você viu a cor. Soltou, não é para ter cor nenhuma. Se você aperta a tibial posterior e ela tem cor, você solta, ela continua colorida, ela tem refluxo. Aí eu rodo, ponho no longitudinal e registro o espectro. Mas é só realmente em história de paciente que teve trombose venosa profunda extensa, tá bem? E são casos graves, né? Quantas fotos em média você faz por perna? Olha, um exame completo, pelo menos umas 24 fotos, né? Pelo menos, assim, um mínimo 12 de cada perna. Se você fizer uma foto do profundo de cada um, faz as contas comigo. 3 femorais, uma poplítea, 3 na perna, já deu 7. Safenas, se for uma safena competente, você documentar em 3 pontos, deu 10. A parva em 2 pontos, deu 12. Um exame normal, assim, com mínimo de documentação. Aí se tem perfurante, uma de cada perfurante insuficiente, se tem refluxo, uma de cada segmento insuficiente, aí vai subindo. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, pelo carinho, por cada curtida. Eu fico aqui à disposição de todos vocês. E semana que vem, mais uma live aqui no Instagram Peter Francolin. A todos, um grande abraço. Saludos desde Brasil para nossos irmãos de Latinoamérica. Muito obrigado, queridos, pela presença, pela audiência. Seguimos em frente com esse trabalho. E mande o seu comentário, a sua sugestão, o seu apoio, a sua crítica, que são importantes para a gente poder crescer e trazer para vocês um trabalho cada vez melhor. A todos que nos acompanharam nesses 45 minutos de live, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Um grande abraço e até o próximo evento onde estaremos juntos, se Deus quiser.